Olá, a paz! Nesta aula vamos estudar o tópico 3, o objeto da fé. Iremos aprender qual é o objeto da nossa fé, qual é o foco, que o Senhor nos ilumine. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. O escritor aos Hebreus nos diz para mantermos o olhar firme em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele diz que Jesus suportou a cruz e desprezou a afronta, isto é, desprezou a morte vergonhosa na cruz por causa do gozo, da alegria que ele sabia que teria depois. E agora ele está assentado à direita do trono de Deus Pai. O objeto da fé. Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. A vida cristã envolve muita disciplina e esforço. Como cristãos, temos que desistir de qualquer coisa que prejudique o nosso relacionamento com Deus. Temos que ter paciência, lutar contra o pecado com a ajuda do Espírito Santo. E para ter um bom resultado, devemos manter os nossos olhos em Jesus. A nossa fé deve mover-se em torno da pessoa de Jesus. O autor dos Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, finaliza com o texto de Hebreus 12, 2, onde diz para olharmos para Jesus, autor e consumador da fé. Se não olharmos para Jesus, se desviarmos um minuto que seja o nosso olhar para observarmos a nós mesmos ou as dificuldades que nos cercam, iremos tropeçar. Por isso devemos estar olhando constantemente para Cristo. A fé não pode estar direcionada para outro foco. Se for o caso, não é a legítima que se sustenta só no Filho de Deus. Quando em meio a uma dificuldade, tiramos nossos olhos do foco que é Jesus e direcionamos a nossa fé para outro foco, isso prova que essa fé não é verdadeira, pois a fé legítima se sustenta só no Filho de Deus. Por outro lado, não se trata da fé apenas por causa das obras que ele realizou ou pode realizar, mas daquela que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer circunstâncias adversas, se esta for sua vontade, mas também para você continuar a servi-lo, ainda que seja do agrado de Cristo que você passe pelo vale da sombra da morte. Neste caso, como disse Paulo, o morrer é ganho e significa o triunfo definitivo da fé. Não podemos ter fé em Jesus só para receber as bênçãos que Ele pode dar. A fé verdadeira é aquela que em meio a qualquer dificuldade está sempre firme. Essa fé não vacila, mesmo que a pessoa passe pelo vale da sombra da morte, porque para o cristão o morrer é ganho, porque o livra dos problemas terrenos e ele verá Cristo face a face. Era o que Paulo dizia, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Ele considerava a morte como ganho, pois esta significava o triunfo definitivo da fé. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel a enfrentarem a fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram pressionados a negar a Deus, mas escolheram ser fiéis ao Senhor sem importar o que acontecesse. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levá-los à presença de Deus. É tanto que disseram ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Eles confiavam em Deus para salvá-los, mas estavam determinados a ser fiéis, mesmo que Deus não os livrasse. A visão de Nabucodonosor veio confirmar esta verdade. Ele viu o quarto homem na fornalha, semelhante ao Filho dos deuses. Nabucodonosor ficou assustado quando viu 4 homens desamarrados andando pelo fogo. Ele viu que as chamas não os queimaram. Estes jovens foram guardados do fogo e do calor.
Somente a corda que os amarrava foi queimada, porque pertencia a Nabucodonosor. Isso nos ensina que nenhum ser humano é capaz de nos prender se Deus quiser que sejamos livres. E Nabucodonosor reconheceu que o quarto homem parecia ser um ser divino. Não se pode afirmar com certeza quem era o quarto homem. Poderia ter sido um anjo ou o próprio Cristo. Em ambos os casos, Deus enviou um visitante celestial para acompanhar estes 3 homens fiéis em sua grande provação. Para os amigos de Daniel, então, não fazia diferença. Fora da fornalha tinham a proteção do Senhor. Na fornalha ele os acompanhava e, se fossem levados para o céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé, Cristo. Para estes amigos de Daniel, não fazia diferença serem libertos ou mortos, porque fora da fornalha tinham a proteção do Senhor. E dentro dela tinham a companhia do Senhor. Se fossem mortos, seriam levados para o céu e ficariam por toda a eternidade na presença de Deus. Esta é a verdadeira fé, que está firme em Cristo, pois Ele é o objeto da nossa fé. Ele é o nosso foco. Não podemos perdê-lo de vista. Conclusão. Aprendemos que o objeto, o foco da nossa fé é Jesus. É nele que devemos manter firme o nosso olhar, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que suportou a cruz, que desprezou a afronta, pois a morte na cruz era vergonhosa. Vimos que para não tropeçarmos em meio às dificuldades, devemos manter o nosso olhar firme em Jesus. Escolhamos ser fiéis ao Senhor, sem importar com o que aconteça. Sejamos como os amigos de Daniel, que passaram pelo vale da sombra da morte com um olhar firme no Senhor. Na próxima aula, estudaremos o tópico 4, que vai falar sobre as qualidades da fé. Vamos aprender quais são essas qualidades. Até lá, se Deus permitir, fica na paz.